2012. Iniciaremos agora a sessão paralela 3, chamando ao palco o mediador Simone Di Gennaro, da Universidade Cassino, da Itália, e os palestrantes Jakob Schoenborg, da International Sports and Culture Association, Dinamarca, Ana Moser, do Instituto Esporte e Educação, Brasil, Alexandre Machado, do Ministério da Saúde do Brasil, e Daniela Conti, da Unione Italiana Sports per Tutti, Itália. Muito obrigado. Agora estamos prontos para começar a sessão, a terceira sessão, e o título é a promoção do esporte para todos. O meu papel hoje é muito simples. Eu sou um mestre de cerimônia. Eu vou apresentar os nossos palestrantes e depois eu vou coletar suas perguntas e espero ter uma sessão bastante interativa e frutífera. Antes de passar para os palestrantes, eu gostaria de apresentar o histórico da nossa sessão. Como você sabe, hoje em dia, o esporte de hoje é reconhecido como um direito para todos, mas o reconhecimento é apenas o primeiro passo. Após o reconhecimento, precisamos de atividades e passos concretos e projetos concretos, e nossos palestrantes vão apresentar projetos concretos que tentam promover atividades esportivas para um grupo de pessoas em desvantagem. Acho que também vamos ter propostas bastante interessantes e ideias, e espero que vocês estejam prontos para receber esse input e tenham perguntas interessantes. Eu acho que isso é basicamente tudo que eu tinha para dizer. Agora podemos começar com Jakob Jarberg. Eu acho que ele não precisa ser apresentado, todos conhecem ele. Ele é o secretário-geral da ISCAR e também um dos cérebros de alguns dos projetos mais interessantes que a ISCAR está desenvolvendo atualmente. Então, com ele, gostaria de solicitar que os palestrantes lhe deem 3 palavras-chave que apresentem o escopo da apresentação deles. Muito obrigado. E muito obrigado pela oportunidade e pela excelente apresentação. Bem, me pediram que me dessem 3 palavras, palavras para apresentar o conteúdo da minha apresentação, e a palavra-chave é presente. Presente é algo que você dá para outros. E essa palavra-chave é importante para esse projeto, porque você está uma oportunidade de aprendizado para outros. Mas não para aprender, mas para aprender, você precisa receber e entender. Então, esse aqui é o presente. Um desses refletores que são usados na bicicleta, na verdade caiu da bicicleta do meu filho, e esse refletor é a sua ferramenta de aprendizado para a minha apresentação. Então eu vou colocar ela aqui. E se você pegar isso aqui e refletir no que eu disse e no que você faz, talvez você receba esse presente de forma positiva. Então, o que eu vou dizer, contar é um projeto que a ISCAR implementou. Se chama o projeto MOVE, e basicamente esse projeto é um projeto que tenta entregar o esporte para grupos em desvantagem social. Eu tive uma experiência interessante quando eu vim ao Brasil na terça-feira, quando eu cheguei ao Brasil. Quarta-feira eu saí para correr no Parque Ibirapuera. E foi muito bom ver muitas pessoas fisicamente ativas, caminhando, correndo, andando de bicicleta. Mas eu estava correndo com alguns colegas e a gente discutiu se São Paulo como um todo tem mais ou menos 80 milhões de pessoas. Eu não acho que todas vão caber
no Parque Ibirapuera. Eu acho que no parque eles estavam bem, eram magros, tinham roupa adequada, mas eu acho que não representam a população de São Paulo. Eu acho que no esporte nós temos um desequilíbrio social. Então, as pessoas que têm melhor condições sociais têm mais oportunidades do que as que não estão tão bem socialmente. E a gente vai falar sobre isso. Então, só para esclarecer desde o começo, a palavra MOVE está sendo usada em vários contextos, especialmente pela ISCA, e você vai ver aqui que nós temos alguns usos para essa palavra, nossos congressos, MOVE 2009, 10 e 11 e 12, e também uma campanha que estamos fazendo agora na Europa, chamada Agora a gente se move, e a gente tem a semana de se mover. Então, esse é o maior projeto que nós estamos fazendo na Europa hoje. Está focado na saúde e queremos aumentar a capacidade das nossas organizações passar o esporte para grupos em desvantagem social. É muito importante dizer que não é só para os nossos parceiros, também é um presente. Então, lembre-se de refletir e usar o presente que quero te dar. Por que queremos fazer esse projeto MOVE? Nós somos bastante sortudos com relação à informação sobre atividade física na Europa. Você pode ver aqui nesse mapa, quanto mais escuro, menos ativa a população desse país. E você vai ver que há uma tendência que mais no sul da Europa, as pessoas fazem menos atividade física. Então, há uma lacuna entre países mais ativos e menos ativos. Mas não é só uma lacuna entre os países, mas também é uma lacuna com divisões sociais. E quais são as divisões sociais? Podem ser aspectos socioeconômicos, se você tem um emprego ou não, ou o tamanho do seu salário, ou que tipo de educação você recebeu. Também pode ser aspectos socioculturais com relação à sua cultura, sua religião, o seu gênero, e também podem ser aspectos sociogeográficos, dependendo em que bairro ou cidade você mora. Então, essas são algumas das palavras-chave desse projeto que eu gostaria de lhes explicar. Nós estamos focados em grupos com desvantagem social. Com esse projeto, queremos poder dizer algo bastante consolidado com base em evidências, para promover atividade social. Nós também temos a ambição de criar não só a capacidade, mas também entregar algo que projetos e organizações podem aprender no futuro. Isso é financiado pela União Europeia e nós temos uma grande variedade de parceiros. Esses são os parceiros associados, são os principais, e você vai ver que nós temos bastante pesquisa, temos 4 universidades que fazem parte do grupo, e também temos 5 organizações que lidam com atividade física. Nós temos a Associação Europeia para Exercício, a Confederação de Esportes para a Europa. Você já ouviu falar sobre Street Football, a Federação. Essa organização é uma organização que trabalha com empresas que entregam parques para a comunidade, e eles coordenam esse tipo de projeto. E nós também temos algumas atividades não governamentais que também estão fazendo atividades a nível nacional. E nós temos uma lista maior de colaboradores que são protagonistas, que se beneficiam desse tipo de projetos também. Eu não vou repassar toda essa lista.
Então, o que temos feito nesse projeto? Bem, a gente compilou uma extensiva lista de como uma pessoa pode promover atividade física para grupos em desvantagem social. A gente colecionou boas práticas. Quais são os bons exemplos de pegar pessoas que têm um status social mais baixo e se tornarem fisicamente ativas? E coletamos bastante exemplos. Então, como você pode ver aqui, ficamos muito felizes com o resultado da coletânea de bons exemplos e boas práticas. Foram 154 práticas até o momento. E nós achamos que isso é uma boa evidência, uma boa prova de tudo o que está sendo feito para promover atividades e esportes para grupos em desvantagem social. Isso é algumas das descrições desses projetos e boas práticas que estamos buscando. Nós agora estamos a uma nova fase do projeto. Primeiro, aprender de bons exemplos. Estão tentando compilar quais os segredos, chaves aprendidos e como aplicar isso no mundo real. Então, agora estamos compilando isso em projetos pilotos com 16 projetos. A gente vai conseguir um pouco de financiamento e passar esse conhecimento para que eles possam desenvolver suas próprias atividades para grupos em desvantagem social. Esse trabalho está começando agora. Eles têm mais ou menos mais do que um ano para tentar aprender das instituições de pesquisa, mas também das boas práticas que já ocorreram. Então, eles estão tentando estão tentando olhar no espelho e aprender sobre suas próprias práticas e também olhar para o mundo para ver o que mais tem sido feito que tem tido êxito. Eu gostaria de passar alguns insights e conclusões chaves que conseguimos até agora quando descobrimos a forma que organizações estão abordando seus projetos de esporte. Podemos ver claramente, se você dá oportunidades de movimentação física, atividade física, as pessoas virão e elas gostam de participar. Mas dar a oportunidade não significa que todos virão. E há um grande divisor social, há uma grande chance que as pessoas que mais precisam não venham para a atividade se você simplesmente dá a oportunidade. Então é preciso fazer algo a mais para pegar as pessoas que mais precisam para se tornarem fisicamente ativas. Também aprendemos que há muitos bons exemplos e boas práticas. Nós compilamos um manual de boas práticas e eu espero que isso possa ajudar vocês a aprenderem disso. E aprendemos algo muito importante. Esporte não é apenas esporte. As pessoas que trabalham com esportes e atividades físicas vêm de vários setores. Então, uma associação esportiva não pode monopolizar uma atividade física. Nós precisamos entender que as organizações que têm pacientes que estão saindo dos hospitais, temos escolas, até médicos, até empresas de seguro estão organizando atividades físicas e precisamos buscar formas de trabalhar com eles e beneficiar coletivamente do trabalho que está sendo realizado. A ideia por trás do projeto MOVE é aprender e ter colaboração em diferentes setores. Então, queremos ter certeza que o governo participe, instituições de educação, outras instituições participem. E todo o setor da saúde, hospitais e os profissionais liberais, eles deveriam estar envolvidos em oferecer serviço de atividade física. E é isso que nós estamos fazendo. Basicamente,
o objetivo desse projeto é pegar informações de boas organizações como a sua, coletar isso, pegar as melhores práticas e devolver essa informação para você poder aprender. Também é um sinal bastante positivo que muitos de vocês vieram, que vocês querem aprender e beneficiar, aprender e aprender dos outros. E espero que com o projeto MOVE a gente pode auxiliar nesse aprendizado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora você pode começar a enviar suas perguntas, e depois a gente vai ver essas perguntas após as outras apresentações. Agora vamos para o segundo palestrante, Anna Mozart. Ela tem uma biografia bastante longa. Eu tentei aprender tudo, mas ela é presidente do Instituto de Educação e é jogadora de futebol de vários clubes brasileiros e das atividades da seleção brasileira. Então, como você sabe, eu sou da Itália e futebol é tipo uma religião e o vôlei também. E a gente ganhou muito da Itália. Na Itália, você tem sua mãe, aí você tem Deus e acima de tudo você tem o futebol. Desculpa, então. Então, o Instituto de Educação Física para Crianças e um projeto para crianças em comunidades desfavorecidas. O microfone é seu. Por favor, se você puder dar 3 palavras-chave que introduzem a sua palestra, por favor. É bom estar aqui de novo com vocês. E as 3 palavras aí, expressões aí para definir a minha apresentação seriam, primeiro, visão global, ação local. A segunda, metodologia. E a terceira, uma parceria, uma união dos diversos setores, uma união intersetorial. Então, hoje aqui eu falo um pouco sobre o Instituto de Esporte e Educação e a nossa atuação. Também vou falar um pouco sobre a atuação do Atletas pela Cidadania, nessa perspectiva da mesa, enfim, qual é o comprometimento de quem, para quem e por que, se fazer esporte. Então, bom, o Instituto de Esporte e Educação tem 11 anos, foi criado aí, como todas, a maior parte das instituições nascem, de uma inquietação, de uma visão, de uma ideia, e essa ideia tinha a ver muito mais com uma maneira de ensinar esporte para todas as crianças, uma metodologia de ensino-aprendizagem, desenvolvimento motor, e quando essa ideia entrou numa comunidade de baixa renda, aí ela rapidamente ampliou para além da quadra, para além da preocupação com o próprio desenvolvimento motor, que continua presente, mas se agregaram aí outras áreas de atuação, de interesse, como cultura, como saúde, como protagonismo, como ação comunitária. Nós partimos da visão que o esporte é o direito de todos, garantido aí na Constituição. Nós também partimos de um público, das escolas públicas, crianças e jovens prioritariamente, crianças e jovens e os que estão alunos das escolas públicas. E aí a gente já tem um bom público, em termos de tamanho, se a gente começar agora, a gente demora aí uns 10, 15, 20 anos, para botar todo mundo bem atendido, no Brasil inteiro. Mas essa é a nossa perspectiva. A gente traz aqui o começo de enfim, que não é novidade, das dimensões do esporte. O que eu queria chamar a atenção aqui é que cada dimensão tem os seus objetivos. Então, o objetivo do rendimento, do esporte de rendimento é desempenho, Lógico que tem que ter outros objetivos, mas o principal é desempenho. O principal objetivo do esporte de participação é lazer, integração social. E o principal objetivo do esporte educacional é formação, educação e desenvolvimento,
A questão aí importante é se tem objetivos diferentes, né? As suas estratégias têm que ser diferentes, né? Então, esse é um primeiro aspecto aí a levar em consideração. E dentro, né, a partir disso, o Instituto de Esporte e Educação, ele assume como seu principal eixo o esporte educacional. Eu queria trazer para vocês aqui, só para a gente ter uma visão do todo, né? Enfim, é a minha visão aí do que nós temos no Brasil de manifestações de dimensões esportivas e os seus responsáveis, né? Então, a gente tem uma famosa pirâmide aí, que, né, pode ser controversa, poderia ter outra forma aí de geométrica, né, de representação. Talvez divida um pouco, mas eu queria que vocês levassem em consideração, né, que é simplesmente uma forma geométrica e que ela traz, né, simbolicamente algumas questões. A primeira delas é que a base da pirâmide é onde está toda a população. E conforme sobe a pirâmide, seleciona, né, porque as manifestações esportivas elas vão se tornando mais complexas, né? E, enfim, então na base da pirâmide, o esporte educacional e o esporte de participação, dependendo da faixa etária, toda a população, pela nossa Constituição e pelo ECA, né, deveriam ter direito garantido à prática. Quem cuida disso no Brasil são clubes, são associações, são fundações, são escolas, universidades, os programas públicos e privados, né? Poder público muito presente, as ONGs muito presentes, instituições como o SESC, né? Esses são os responsáveis por essa manifestação. Num segundo patamar, as competições regionais e competições escolares, né? Competições regionais, municipais, estaduais, a gente tem alguns desses exemplos no Brasil. Aqui em São Paulo a gente tem jogos da cidade, no interior tem jogos do aberto, jogos regionais, tem algumas ligas, né? Ligas, não o esporte formal do sistema federativo, né? Enfim, com certeza cada um de vocês em algum lugar do Brasil tem alguma coisa dessas manifestações aí organizadas, né? E quem cuida então são confederações, federações e ligas de esporte amador. E aí, né, as competições nacionais e estaduais já sob responsabilidade do sistema federativo, né? E por último, né, o esporte de alto rendimento, que aí são as confederações que são as maiores responsáveis. Eu só localizo aí o esporte de base, né, enfim, conversar sobre isso, né, na verdade, na nossa visão, existem várias dessas manifestações, ou melhor, todas essas manifestações em alguns lugares do Brasil, mas a gente não tem todas as manifestações em todos os lugares do Brasil, atendendo a toda a população que teria a condição de participar em cada uma das dimensões, né? E uma das discussões que isso pode levar, que a gente não vai muito a fundo aqui hoje, mas é a própria localização do esporte de base, né? Do que se chama aí de iniciação de atletas, né? E que, na nossa visão, ela está localizada mais para cima da pirâmide e não embaixo, né? Onde muitas vezes, não sei se aqui tem um point aqui? Tem. Né? Ela está aqui em cima e não embaixo, onde muitas vezes ela é localizada, né? Muitas vezes na escola tem os times da escola e não tem mais nada de atividade para todos da escola, né? Então, enquanto a iniciação de atletas ela está aqui, na nossa opinião, aqui saiu uma iniciação motora, né? E iniciação de atletas se diferencia da iniciação motora porque especifica, né? Especializa iniciação de atletas de uma modalidade. Então, o que é realizado aqui em cima não pode ser realizado aqui embaixo, senão você seleciona. Você já começa da base a selecionar, aí você já mata o sistema de largada, né? Então, também para trazer isso como contexto aí da nossa discussão, apresento então rapidamente o que o IEE faz, né? Nós temos algumas dimensões de atuação. A primeira delas é atendimento direto, né? Nós começamos com atendimento direto e formando professores para esse atendimento direto, núcleos em parcerias com escolas e com espaços comunitários. Logo depois a gente passa a formar professores de outras, né? Não só os nossos professores, mas professores de outras cidades. A gente começou em 2004 a formar
professores da cidade aqui de São Sebastião. Eu até vi um rapaz de São Sebastião por aí, não sei se ele está aqui. Enfim, lá em 2004, depois Itatiba, Rio de Janeiro, né, e nós começamos então a fazer formações de outros professores. Com isso, enfim, sempre em relação direta com governos, né? Então, sempre uma relação de influência de políticas públicas com boas práticas e com articulação, sensibilização. Trabalhamos em redes, né? E desenvolvemos aí tecnologia, materiais para poder ser o setor usar como referência, né? Nossa missão, então, é contribuir para a formação do cidadão crítico participativo por meio da educação física e do esporte, favorecendo o desenvolvimento de comunidades de baixa renda. Então, o foco na formação da cidadania, foco na educação física e no desenvolvimento de pessoas e comunidades. E aí, em 2010, a gente fez um planejamento estratégico pensando num ganho de escala, junto com a Ashoka e com a McKinsey, e a gente desenvolveu essa visão, que é liderar a universalização do esporte educacional no Brasil. Mais do que... Normalmente as instituições não divulgam a sua visão, né? Mais do que, enfim, se colocar como capazes disso, é um farol, né, que vai nos guiar a que tipo de projetos, que tipo de esforços, que tipo de visão que a gente desenvolve dentro do Instituto. Não que nós consigamos um dia chegar a todo o Brasil, mas nós pensamos em estratégias possíveis de serem implantadas em todo o Brasil. E nós trabalhamos com projetos, né, através de projetos. Então, nós temos aqui uma série de projetos que é como o Instituto se financia, né? Boa parte deles, metade deles é pela lei do incentivo ao esporte, outros diretamente com empresas, e nós temos um convênio grande aqui com a Petrobras. Então, são projetos de atendimento, né? São projetos que trabalham a sensibilização das políticas e a qualificação de professores e gestores, e várias iniciativas aí de desenvolvimento de materiais, né? Nós temos um número, cerca de 16 mil atendimentos diretos semanais, né, toda semana, metade deles com professores contratados diretamente por nós, outra metade no atendimento realizado por professores dos parceiros, né, dentro de alguns dos projetos. Em eventos, né, como a Caravana do Esporte, que é o maior número, né, nós também atendemos um certo número de pessoas, já atendemos na Ex-História e formamos aí quase 20 mil alunos, 20 mil professores, né, em 19 estados, 129 municípios, né. A gente acredita que esse impacto seja até maior que isso, né? São números conservadores, porque indiretamente são movimentos que acabam, enfim, ficando, né, para além da nossa participação direta. Então, a nossa estratégia, né, é de mobilização, especialmente da rede pública educacional, é onde estão os alunos, é onde estão os professores, é onde é preciso desenvolver, qualificar, criar mecanismos e criar rotinas de coordenação, de formação continuada dentro das próprias redes municipais. A participação política não só dos gestores políticos, mas dos professores, né? Não só político partidário, quer dizer, não político partidário, mas de participação política e de garantia de direito e de, enfim, de participação para a melhoria da vida de todos, e parcerias com o poder público. Então, alguns desses projetos, né, esses projetos, esse aqui é realizado com a Petrobras, onde a gente desenvolve alianças nos estados. A gente está no Amazonas, Bahia e Rio de Janeiro, começando ano que vem Pernambuco e Rio Grande do Sul, onde a gente qualifica uma instituição local, no caso universidade ou ONG, é o que a gente tem de parceiros hoje, e junto com esse parceiro local nós formamos professores de 7, 8 municípios, né, daquela região. Então se criam polos de educação, de esporte educacional. A Caravana do Esporte é uma ação mais pontual, mas está aí há 7 anos, né, na rua, já teve em 16 estados, mais de 70 cidades.
Através do Unicef, a gente desenvolve uma relação também bem ampla pelas plataformas dos centros urbanos, pela plataforma do selo do semiárido, que chega aí só no Nordeste a mais de 1000 municípios, e o projeto Cidades da Copa, que a gente começou esse ano e que está articulando os atores locais das cidades sedes da Copa. Já estamos finalizando o projeto em Brasília, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. A gente começa outras 3 cidades no início do ano e correndo atrás de dinheiro para fazer as cidades do Nordeste, né, que tem menos patrocínio. É um projeto da Lei de Incentivo Federal. Para quem, né, impacta o esporte organizado, estruturado, impacta em crianças e adolescentes, impacta em professores, né, pela sua função social e pela sua condição de trabalho qualificada, impacta o serviço público prestado nos municípios, né, impacta com outras instituições locais, no nosso caso, na estratégia aí da rede de multiplicadores. Né, são várias frentes, né, vários stakeholders que são impactados positivamente nas estratégias que a gente desenvolve de disseminação do esporte educacional. Né. Algumas publicações e o trabalho em redes, né. Então é importante isso, a gente tem desenvolvido a visão global do que adequado para cada região do Brasil, para cada característica de município, pequeno, médio, grande, municípios com área urbana, com área rural, professores formados em educação física, professores não formados em educação física, jovens, monitores, professores de sala de aula, gestores da educação, gestores administrativos, de planejamento. A gente tem lidado com todos eles e buscando desenvolver e aplicar estratégias e metodologias para fazer o esporte possível, aonde, né, as crianças estão. A ação tem que ser local, né? A gente não vai chegar no Brasil inteiro se não tocarmos o Brasil inteiro, se não colocarmos o pé no barro em todas as cidades do Brasil. Né? Tendo uma visão aí política, né, de transformação, né? Como é que se transforma um país, né? Como é que se transforma o Brasil, né? Tendo uma metodologia e buscando chegar em todos os lugares. O Instituto faz isso na medida da sua condição, né? E uma das redes principais aí, duas redes principais que a gente se relaciona são exatamente o Atletas pela Cidadania e a REMS, né? A Rede de Esporte pela Mudança Social, que são parceiras aqui desse evento. E o Atletas tem uma estratégia muito definida. Desconta o tempo, Simone. Try again. Closer. Não, deu. São todos os atletas aí, somos cerca de 50. Promovemos práticas exemplares, divulgamos, defendemos, mobilizamos. Essa é a nossa missão. E a gente quer um esporte, uma cultura esportiva no país e um esporte acessível a todos. A gente organiza isso em metas. Então estamos desafiando governos, mobilizando sociedades, mobilizando todos os setores da sociedade em torno dessas metas. Ter esporte em todas as escolas, para todos os alunos do Brasil inteiro. Buscar dobrar a prática de esporte para a população e juntar todas as forças e todos os movimentos nesse momento pré-grandes eventos, para que a gente consiga estabelecer as bases para que após os grandes eventos a gente tenha cada vez mais o esporte desenvolvido no Brasil. E essa base é um Sistema Nacional de Esporte que coloque aí aquele desenho da pirâmide, garantido em leis, garantido em orçamento, né? E que, enfim, efetivamente tenha um caminho para passar governos, né?
passar gestões, né, e não depender de programas ou de ações, né, de um ou de outro governo. O Atletas trabalha com a mobilização da sociedade, com articulação política e com pesquisas. Uma série de campanhas e de ações estão sendo organizadas e já em execução, né? A campanha nacional deve estar saindo no início do ano. Nós já estivemos em todas as capitais captando compromisso, né, com aquelas metas, com mais de 90% dos candidatos às prefeituras dessas 12 capitais, e vamos retomar o trabalho no ano que vem já com as gestões já assumidas. Prêmio de esporte, encontros de formadores de opinião, um portal, né? Em articulação política, né, a trabalhar pelo legado do esporte, e um programa Cidades do Esporte que vai monitorar, né, as cidades sedes e todas as cidades que queiram aderir a essa proposta, né, colocando indicadores, colocando metas de realização para as gestões, e nós vamos acompanhar e dar publicidade, né, com divulgação para o que está sendo feito. E uma série de pesquisas, né, de esporte na escola, de atividade que já foi feito, atividade física que está sendo discutido aí com alguns parceiros, né, sistemas esportivos do mundo, e como é que está a situação dos equipamentos nas 12 cidades sedes. Conhecimento, né, uma base de dados, de conhecimento para legitimar cada vez mais, né, o debate da causa. Né, então, aí são as ações aí que eu acabei de falar, e a produção de pesquisas, né? E com isso a gente espera, então, a construção efetiva de um legado que não acaba nos mega eventos, mas ele transcende, né? Mesmo porque a gente sabe que não se constrói um país esportivo, um país educado, né, num curto período de tempo. E nós estamos longe disso. O Brasil tem ainda muito a caminhar. Já caminhou muito nos últimos anos, mas ainda tem uma estrada longa pela frente, e só vai conseguir vencer essa estrada com estratégia, com metodologia, né, com visão global, com ação local, né, e com a reunião das várias instituições que fazem esporte, que fazem educação, que atendem pessoas, né, e voltar, né, o foco e a prioridade, né, para o esporte como estratégia para o desenvolvimento humano. Então, como resultado, a gente espera a adesão das 12 cidades, a aplicação, né, desenvolvimento de um modelo replicável, o efetivo aumento da capacidade da atividade física da população, aumento do esporte nas escolas, né, enfim, envolvimento dos municípios, e estarmos monitorando e trazendo, né, um acompanhamento do que está sendo feito, né. Acho que passou da hora de se falar, né. Nós estamos aí há 2 anos da Copa do Mundo, nós estamos a menos de 4 da Olimpíada, e o tempo está passando, né. Então, efetivamente, a sociedade está se mobilizando. A gente tem uma grande ansiedade que os governos tomem essa questão como prioridade e como um caminho para o desenvolvimento. Nós temos muita ansiedade que isso aconteça, para não dizer, para ser gentil, né, com as pessoas do governo que estão aqui presentes. E a gente espera realmente que as coisas aconteçam, né? Nós temos como, a sociedade civil organizada desenvolve muita tecnologia, tem muita gente fazendo muita coisa boa por todo o Brasil, né? E isso precisa precisa ter uma casa, né? E essa casa é o Sistema Nacional de Esporte, tá? Muito obrigado. Thank you very much. Obrigada, Ana. Desculpe pelo meu erro, eu sei que você seria também uma boa jogadora de futebol.
Antes de passar, então, para o nosso próximo palestrante, eu peço que vocês nos passem os seus comentários ou suas perguntas. Podem utilizar os formulários que vocês têm aí dentro do seu livrinho. E agora estamos prontos para o próximo palestrante, Alexandre Machado Rosa. Desculpe pela minha pronúncia. Ele é o consultante técnico da Organização Pan-Americana e representa o Ministério do Esporte. E o que é interessante, eu acho que é que devemos também... Ele é também o organizador da Sociedade Esportiva para Ações pela Cidadania. Então, você tem agora, por favor, a vez é sua. Como convencer os sedentários de que ser fisicamente ativo significa também mais saúde, né? O Ministério da Saúde, ele tem, nos últimos anos, especialmente na virada dos anos 90 para os anos 2000, ou na virada do século XX para o século XXI, o Brasil ele viveu um processo, ou vive um processo acelerado de transformações. É o que a gente chama de 3 transições fundamentais, né? A transição epidemiológica. Então, o Brasil sai de uma tradição de doenças infecto-contagiosas, um país tropical como é o Brasil. Ele sai de uma transição de doenças infecto-contagiosas, não é? A febre amarela, a dengue ainda persiste, você tem a malária, enfim, você tem uma série de doenças infecto-contagiosas que ordenaram e que foram responsáveis pela organização do sistema de saúde no Brasil, né? Então, a gente vive uma transição epidemiológica que essas doenças infecto-contagiosas deixam de ser as doenças fundamentais do país e a gente começa a conviver, então, com as doenças crônicas não transmissíveis, né? A diabetes, a hipertensão, as doenças do coração, as doenças do aparelho locomotor, né? Enfim, a gente começa a conviver com essas doenças que já tiveram outros nomes em outros momentos, como doenças hipocinéticas, doenças de escolha, mas que se traduzem essencialmente como doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs. A gente também passou a viver, na virada do século, a transição demográfica, né, acelerada. A população brasileira ela vive um processo hoje de envelhecimento que vai ter um impacto daqui a 30 anos, mais ou menos 20, 30 anos. Isso vai impactar fortemente na composição etária do Brasil, né? Então, de uma população que viveu, que tem uma característica jovem, que teve uma característica de ter muitos jovens durante várias décadas, ela estagna nesse momento as pirâmides etárias hoje do país. A faixa etária menor de 14 anos no país hoje corresponde em torno de 24% da população brasileira. Os idosos acima de 60 anos hoje correspondem a 11% da população. A grande faixa da população brasileira ainda, a parcela etária, ela se concentra no que a gente chama de economicamente ativos, né? Então, que vai ali dos 15 até ali os 59 anos, mais ou menos, né? 64% da população se concentra nessa faixa etária. Mas a transição demográfica, ela nos mostra o seguinte: os dependentes menores de 14 anos vem diminuindo drasticamente. Hoje, a média de filhos das famílias ou das mulheres no Brasil não chega a 2 filhos por pessoa, né? É menos de 2, é um padrão da Europa Central, 1,9 mais ou menos filhos por mulheres, né? Ou seja, a gente tem um quadro de estagnação da população menor de 14 anos, ou seja, a população dependente, e você começa a inverter essa pirâmide. A população, então, começa a envelhecer, né? É esse o processo que a gente entrou, e é um processo que tende a aumentar para os próximos 20, 30 anos, impactando a vida do país com a presença massiva de pessoas envelhecendo, né? Isso, então, é a transição demográfica. E nós temos também, com o processo de urbanização acelerada do país, hoje 80% dos 5.565 municípios brasileiros têm características de cidades urbanas, ou seja, com todos os males que isso pode proporcionar,
né? Mas a maioria das cidades brasileiras hoje, elas são urbanas. E a correria, o automóvel, não é? O tipo de alimentação que as pessoas então passam a fazer uso no Brasil é a alimentação industrializada, né? É o que a gente chama de transição nutricional ou transição alimentar. Então nós temos 3 transições no país que vão impactar no modo de viver das pessoas. E o que isso significa? Isso significa, essencialmente, que o aumento das doenças crônicas, um dos grandes problemas é a obesidade. A obesidade tem sido apontada como o grande problema do Brasil e, quiçá, no Ocidente especialmente. A obesidade tem sido uma característica das populações. O aumento de peso, o sobrepeso e a obesidade tem sido um grande problema da saúde pública, né? Então a pergunta é, o grande desafio é aumentar os níveis de atividade física na população em ambientes comunitários, mas como fazê-lo? Há fortes evidências científicas de que a atividade física, o aumento metabólico, ele causa benefícios de médio e de longo prazo no funcionamento do corpo humano, né? Benefícios de proteção contra alguns tipos de cânceres, benefícios cardiovasculares, benefícios mentais, né? Enfim, há fortes evidências científicas de que a atividade física regular promove saúde nas pessoas, né? Isso é uma evidência. Com o aumento de peso da população, né, então, a ideia é se aproximar transformar as pessoas para que elas tenham um modo de viver mais ativo, né? Pela manhã, o professor Giannini dizia da etimologia das palavras, que elas se alteram ao longo do tempo, né? E a palavra sedentarismo, por exemplo, esses dias a gente estava numa polêmica lá no Ministério da Saúde, porque estavam sendo revistas algumas portarias e alguns documentos técnicos do Ministério, porque se dizia o seguinte, que precisava, a palavra sedentarismo não podia mais ser utilizada, e sim a palavra inatividade física deveria substituir, então, a palavra sedentarismo. Isso causou uma certa polêmica entre nós, e a conclusão que eu cheguei, isso não é uma opinião do Ministério da Saúde, mas de que, primeiro, a palavra sedentarismo ela tem várias interpretações, ela tem mais do que uma interpretação. E o esforço civilizatório da humanidade foi justamente para se tornar sedentário, né? Quer dizer, os povos eram nômades, os grupos humanos eram nômades, e com o desenvolvimento das técnicas agrícolas, com o desenvolvimento de técnicas de cultivo, foi ficando sedentária, foi se localizando num determinado ponto, se fixando num determinado local, e que foi dando origem às cidades, né? Então, a luta da humanidade sempre foi pelo sedentarismo, né? Para se transformar sedentário. Inclusive, na Austrália, por exemplo, o processo de ocupação da Austrália um dos esforços foi para impedir que os aborígenes continuassem com aquela cultura nômade, de ficar se deslocando. Então, os aborígenes se fixam também, passam a ser sedentários. Então, assim, o esforço civilizatório da humanidade foi para que nós nos transformássemos em sedentários, né? E hoje a palavra sedentário ela é uma palavra negativa, né? Então, ser sedentário é tudo o que não se pode ser hoje, né? Quer dizer, mas como se tratar esse dilema, se você, numa sociedade, a sociedade que a gente vive da modernidade, ela viveu um processo de reconhecimento do indivíduo, não é? O reconhecimento do indivíduo, ele é uma conquista das revoluções, da Revolução Francesa, da Revolução Liberal, ele é uma conquista da modernidade, não é? O reconhecimento do indivíduo. Então, como é que eu posso dizer para esse indivíduo o que ele deve fazer com o seu corpo? Por que eu tenho que dizer para ele o que ele deve fazer com o seu corpo, né? Se eu reconheço o indivíduo e os modos de viver das pessoas, as pessoas têm, teoricamente, o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas.
E se eu quero ser sedentário, então, por que é errado, então, ser sedentário nos dias atuais? Não é? Se a palavra sedentário, ela nos remete aí a várias interpretações antropológicas, sociológicas e culturais da história da humanidade. Do ponto de vista da saúde pública, seria uma irresponsabilidade do Ministério da Saúde, por exemplo, ou de qualquer outro Ministério da Saúde de qualquer outro lugar, fechar os olhos ou fazer vistas grossas para um problema iminente, que é o avanço das doenças crônicas, e especialmente a obesidade, como um fator de risco para o desenvolvimento e o aparecimento de outras doenças. Diante desse quadro, é preciso, então, dizer para a população que é preciso ser ativo. Mas a maioria das pessoas ouvem isso na televisão, no rádio, nas campanhas de comunicação. Nós vivemos aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma experiência do Agita São Paulo, que era essencialmente ancorada na comunicação, nas campanhas, mas as pessoas, elas sabem disso. As pessoas ouvem em algum momento essa ideia de que ser ativo, ela promove saúde. Mas por que então que as pessoas não se engajam nesse modo de viver mais ativo? Né? Isso é um desafio. Você vê, as doenças crônicas não transmissíveis constituem o maior problema de magnitude hoje no mundo. Né? A OMS tem dados compilados de outros países que apontam que esse é o grande dilema da humanidade hoje do ponto de vista da saúde pública. E, portanto, uma das grandes possibilidades de controle do avanço das doenças é aumentar os níveis de atividade física nas populações, especialmente no Brasil. Né? Mas como fazer isso? Né? Esse compromisso de reverter esse quadro do avanço das doenças crônicas é um compromisso de quem? Né? Evidentemente, do poder público, em princípio, né? Mas como é que você faz com que as pessoas se engajem nos programas? Você vê, tem uns dados aqui, por exemplo, de inatividade física, que foi colhido pelo Vigitel. Tem uma ponteira aqui. Aqui, os fatores de risco no Brasil. O Vigitel é um inquérito telefônico que a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde realiza ligando para as capitais e conversando com as pessoas. Né? E nesse inquérito telefônico, você vê que a população, os níveis de atividade física da população regular, as pessoas que se dedicam, ele é de 18%. Ele é muito baixo se você pensar que a obesidade e o sobrepeso hoje acometem mais de 50% da população brasileira. 15% da população brasileira hoje vive obesa. Ela é obesa, ela tem o índice de massa corporal, que é o IMC, acima de 40%. Não é? Ou seja, ela já entrou num patamar de obesidade. Mas mais de 50% hoje da população, incluindo as crianças na escola hoje, elas têm sobrepeso. É uma situação que hoje a saúde pública no mundo, a OMS, aponta como uma pandemia global, o excesso de peso. E esse é o grande fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, do aparelho locomotor, doenças cardiovasculares e doenças, cânceres, isquemias, enfim. Esse é um grande fator de risco. O Ministério da Saúde, diante desse quadro, ele produziu esse documento, que é o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, que vai até 2022, ou seja, a meta é aumentar os níveis de atividade física da população, construir espaços onde a população possa ter acesso às práticas corporais, à atividade física, a uma educação alimentar, a modos de viver saudáveis. Né? E uma das estratégias do plano é justamente o de envolver a sociedade, é a interdisciplinaridade ou a intersetorialidade. Essa é uma grande estratégia. E o fato do Ministério da Saúde hoje, por exemplo, estar aqui nesse congresso, é parte dessa estratégia de sensibilização e de envolvimento da sociedade, né, para o cumprimento dessas metas e para que a população seja educada e a população tenha acesso a espaços onde ela possa desenvolver hábitos diferentes, mudança de hábitos, modos de viver mais saudáveis. Né? Então, esses dados aqui, eles nos obrigam a ter muito trabalho pela frente, porque
engajar a população noutras formas de vida. Você vê uma cidade como São Paulo, por exemplo, uma cidade que a cidade de São Paulo hoje tem quase 12 milhões de habitantes, né? Essa mancha metropolitana aqui da cidade de São Paulo, a região metropolitana, é uma coisa absurda. Quem viaja de avião, às vezes, vem para São Paulo, você passa mais tempo, às vezes, preso no trânsito do que fazendo o deslocamento de 3.000 quilômetros, às vezes, de 2.000 quilômetros, né? É uma cidade estressante, é uma cidade complicada. É uma cidade complicada. Mas não é estressante? Não. Eu sou um paulistano, né? Eu sou paulistano. A gente acostuma, né, com a cidade. A gente que é daqui. Mas é uma cidade que ela é uma... se a gente pensar que mais de 80% das cidades brasileiras hoje são urbanas, né? E São Paulo é uma megalópole, é uma coisa gigantesca, mas esses hábitos que a gente vê aqui, a gente vê em outras cidades, né? Eles são reproduzidos. Quem viaja pelo Brasil se depara com o Rio de Janeiro, por exemplo, não é? De cidade maravilhosa, hoje é uma cidade caótica. E outras cidades, capitais do Nordeste, cidades do interior, aqui em Campinas, que é uma região também grande, é a maior cidade do interior do Brasil, uma região metropolitana de Campinas tem 5 milhões de habitantes, né? É uma região também estressante. Então, a gente tem que pensar, como estratégia fundamental, a construção de espaços saudáveis, de espaços onde as comunidades possam efetivamente se encontrar para promover saúde. O grande desafio, aliás, das palavras-chave que foram solicitadas as 3 palavras-chave, eu usaria as 3 expressões, para mim, que são fundamentais hoje, né? Que é a promoção da saúde, entender o que é essa ideia de promoção da saúde, espaços saudáveis, né? O SESC, por exemplo, é uma instituição que se enquadra nessa ideia de espaços saudáveis, né? E atividade física, ou práticas corporais, como a gente prefere usar na saúde, né? As práticas corporais como uma expressão mais ampla para tratar da atividade física no espectro da cultura, né? Então, o programa que o Ministério da Saúde lançou, que é o programa Academia da Saúde, ele é um programa que foi lançado em 2011 pelo Ministério da Saúde, atendendo justamente o plano de ações estratégicas de controle e combate às doenças crônicas do Brasil. Então, o programa Academia da Saúde, ele é resultante de algumas experiências positivas que foram identificadas no Brasil. Então, você tem a Academia da Cidade em Pernambuco, começou em Recife e se espalhou pelo estado de Pernambuco. Nós temos a academia, nós temos o serviço de orientação ao exercício de Vitória, no Espírito Santo, né? Nós temos o programa Curitiba Ativa, também foi uma referência que foi utilizada. Nós temos também o programa de Academia da Cidade de Aracaju. E nós temos hoje também uma outra experiência no Rio de Janeiro, que é o programa Academia da Saúde, Academia Carioca da Saúde. Então, a gente tem algumas evidências que foram bases, o que a gente chama de programas de base populacional, que deram bases para a constituição do programa Academia da Saúde. O programa Academia da Saúde foi lançado em 2011 e ele se diferencia fundamentalmente porque ele é um espaço, ele é uma unidade de saúde, como são os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, os hospitais, a Academia da Saúde. Ele é um espaço também considerado um equipamento de saúde, inclusive recebe um cadastro nacional de equipamento de saúde, chamado CNES, né? E esse espaço, o que nós esperamos é que seja esse espaço de articulação na comunidade para a promoção da saúde e modos de viver saudáveis, onde a atividade física entra como um componente importantíssimo para estimular a população às práticas corporais e atividade física regular, né? Essas são algumas ações que o Ministério, que constam no plano de ações estratégicas. Então, o programa Academia da Saúde, o programa Saúde na Escola, que é o PSE, né? E aqui as bases que a OMS orienta, que são as intervenções
de base populacional, ou seja, programas desse modelo Academia da Saúde, que tem uma base populacional e comunitária, onde você intervém para reverter quadros epidemiológicos, quadro de avanço das doenças crônicas não transmissíveis, e você estimular a população a buscar modos de vida saudáveis, valorizando a cultura local, valorizando as experiências locais, valorizando aquilo que se produz naquela comunidade. Então, a grande estratégia hoje do Ministério da Saúde é voltar suas atenções para o que a gente chama de atenção primária ou atenção básica, onde você trabalha na perspectiva da promoção da saúde, ao invés de intervir nas doenças quando elas já estão instaladas nas pessoas, porque aí você então passa a cuidar das pessoas orientado pela doença. A orientação, então, ela inverte. A gente passa a orientar a ação do Ministério da Saúde para a promoção da saúde e a prevenção. Então, essa é a grande inversão da lógica que orienta hoje a política do Ministério da Saúde no Brasil. E o programa Academia da Saúde, ele é a materialidade que se dá para essa política. Era isso que eu queria passar. Eu espero que eu tenha conseguido colocar para vocês um pouco o porquê do Ministério da Saúde, então, hoje, fazer parte desse movimento global para aumentar os níveis de atividade física da população. É isso. Obrigado. E também, nesse caso, ela tem um currículo bastante amplo, extensivo. Ela foi gestora de do projeto europeu chamado Olímpia, que escreveu o Estatuto do Direito da Mulher nos Esportes e também promoveu inclusão social através do esporte. Então, Daniela, é com você. Obrigado, and that's all. So I will speak in English. Obrigada, meu português é limitado a isso, então vou falar em inglês. Vou começar com as três palavras que vocês me pedirem. Então, as minhas palavras são inclusão, networking e felicidade. E eu vou tentar explicar, eu utilizei essas três palavras. Primeiro, vou falar, não sei se eu consegui pegar aqui, ok. Vou falar um pouquinho sobre esse projeto e explicar esse projeto europeu. Mais que isso, eu gostaria de oferecer algumas informações para uma reflexão comum sobre o nosso trabalho. Mimosa é um projeto financiado pela Comissão Europeia para o Esporte e nós tentamos encontrar as medidas, formas de medir como podemos incluir refugiados e imigrantes no esporte. Vocês podem ver que um dos nossos parceiros aqui, tínhamos muitos objetivos e alcançamos todos esses objetivos e tínhamos uma diretriz metodológica na Itália e na Espanha. Eu trouxe comigo, não sei onde é que eles estão, mas alguns dos guias metodológicos em inglês e espanhol, mas no nosso site vocês também podem baixar o material e encontrar mais informações sobre os projetos e as metodologias. Essa metodologia foi traduzida em 5 idiomas, infelizmente não em português, porque não temos nenhum parceiro em Portugal. E vocês podem ver, talvez, em algum outro idioma. Agora eu vou começar com esse slide aqui. Então, primeiramente, a inclusão social e esporte. Nesse projeto, nós falamos de imigração, refugiados, pessoas buscando asilo político, mas existe também um outro motivo por trás disso. A migração é realmente um problema de segurança, é um problema de inclusão social, é simplesmente um problema. Então, eu quero começar a pensar de uma outra forma, que é a migração não é um crime, o problema real não vem da migração em si, mas de outras coisas em volta disso. Então,
As legislações atuais impõem barreiras para que as pessoas se movam de um lugar para outro. Por exemplo, na Itália, só para dar um exemplo, nós temos uma legislação que diz que se você é nascido na Itália, mas seus pais não são italianos, não são cidadãos italianos, você não é considerado italiano. Então, isso depende do seu sangue, se você é realmente italiano. Isso significa que as pessoas com 18 anos de idade, eles têm que ir para a polícia para pedir permissão para continuar no país e começar a ter direitos de que um cidadão comum tem. Então, esse é um problema realmente sério. Na Europa, não sei como é no Brasil, me desculpe, mas na Europa nós temos esse regulamento que impõe barreiras para jogadores que não são da comunidade, eles não podem participar de times nacionais. E isso também acontece para os jogadores amadores. Eu não concordo com isso pessoalmente, mas falando sobre esportes amadores e ligas amadoras, isso significa que pessoas que querem se divertir, praticar esportes por diversão, não podem participar dessas competições. Então, eu acho que isso é um problema. A outra questão é a mídia. A mídia, infelizmente, passa uma imagem do imigrante que é um estereótipo. O meu inglês aqui não está muito bom, mas... E eles colocam a ênfase no problema, que é, se você quiser fazer uma piada, você pode contar naquele artigo num jornal quantas pessoas entram no seu país. No final do ano, você verá que, por exemplo, na Itália, nós teremos como 20 milhões de pessoas, mas a mídia nunca diz quantas dessas pessoas estão na Itália realmente ou estão só passando pela Itália, porque vieram para a Itália. Então, a apresentação dos dados é muito terrorista, eu diria. Isso não ajuda na construção de uma imagem e cria apenas medo nas pessoas. E, claro, falando sobre a Europa, muitas vezes nós temos uma cultura muito eurocêntrica. Falando principalmente da Itália, nós não temos educação multicultural nas escolas. Então, isso novamente cria barreiras entre pessoas, porque existe um tipo de um medo disso. Então, para nós, para a minha organização e também para o trabalho que nós fazemos com os nossos parceiros, migração é um direito de qualquer pessoa escolher em que país viver e por quê, por quais motivos, para escapar, se estamos falando de refúgios ou as pessoas que buscam asilo político, que foram abusadas ou tiveram qualquer outro problema. Então, agora passamos para o esporte. O esporte, para nós, é muito importante para conseguir resolver esse tipo de problema. Isso, na verdade, mexe com pessoas, mexe com culturas, porque o esporte, nós vimos que nas nossas atividades e nos projetos, o esporte, todas as organizações esportivas que participaram, tem atividades aumentando a participação de imigrantes. Muitas vezes eles têm que inventar atividades para burlar as legislações para que essas pessoas possam participar. Eles preparam campanhas muito boas para a conscientização dessas pessoas e projetos muito bons para treinar e educar e fazer as pessoas participarem. Então, podemos dizer que na Europa, na nossa organização, a participação dos imigrantes no esporte é realmente bastante alta. Claro que ainda precisamos trabalhar muito com isso, mas é possível ter uma boa participação deles. O problema que nós realmente temos é que o esporte poderia ser um instrumento para a capacitação de comunidades imigrantes e fortalecer as suas habilidades. Nesse momento é muito difícil, porque nós temos que criar novos projetos para atingir esse objetivo. Para nós, o esporte é uma oportunidade de emprego, mas o problema real é como envolver
esses grupos-alvos em posições de liderança, porque nós estamos trabalhando diretamente com eles e, com isso, poderíamos solucionar um dos problemas. Então, no futuro, nós temos que criar projetos que ofereçam mais possibilidades para comunidades imigrantes de participar também nas posições de liderança. E, no final, o esporte ajuda o aumento da conscientização também para os refugiados e pessoas que buscam asilo. E temos que observar que, para algumas pessoas, se eles quiserem participar de uma atividade esportiva, eles têm que passar por um médico antes para ter uma permissão ou um laudo médico dizendo que podem participar. E muitas vezes essas pessoas estão indo para o médico pela primeira vez, e isso inicia um tipo de preparação, e pela primeira vez eles começam a se cuidar e cuidar da sua própria saúde. Então, essa é uma outra questão também bastante importante. O valor agregado desse projeto, vou passar bem rápido aqui. Então, primeiro, é a rede que estabelecemos, o network, a minha segunda palavra, porque essa recomendação nós consideramos muito importante. É aqui que eles percebem que, com a ajuda da organização esportiva e as autoridades locais e universidades, então, para nós trabalhar com esse tipo de problema, nós realmente precisamos da cooperação de todos esses atores. A organização esportiva sozinha não pode solucionar esse problema. Nós precisamos das autoridades locais e nacionais e, claro, a comunidade europeia para fazer um projeto integrado. E com essas diretrizes, nós percebemos que queremos passar informações muito claras e recomendações muito claras sobre como melhorar a organização, o trabalho da organização, que tipo de projetos podemos fazer no futuro. Então, um outro ponto relevante é que precisamos identificar quais são os problemas que precisamos resolver no futuro. Me desculpe que eu sei que tem alguns jornalistas aqui, mas o principal problema está sempre na mídia, temos que combinar com os profissionais de mídia para passar uma outra imagem e usando o esporte como realmente uma ferramenta-chave para aumentar essa conscientização nas pessoas. Mas muitas vezes, principalmente a mídia esportiva, apresenta os esportistas de uma maneira bastante estereotípica. Muitas vezes eu assisto os jogos de futebol com times africanos e alguns comentários são: olha só os fãs, olha só a torcida, eles são todos coloridos, eles são muito inocentes, e eu vou também às vezes para o estádio, e eu sou muito inocente, e eu também uso todas as cores, porque quando a gente vai para o estádio, é assim que você expressa o seu suporte, o seu apoio. Então, isso, às vezes, foram coisas que eu já ouvi durante esses jogos. Um outro estereótipo é se apresentar os corredores quenianos, são muito bons porque eles correm nas montanhas sem sapatos, e é por isso que eles são tão rápidos. Se você for para o Quênia e você ver essas pessoas treinando, não é porque eles estão correndo sem sapato, é porque eles treinam muito. Então, nós precisamos que a mídia mude essa imagem que eles passam. E, no momento, também precisamos, talvez, criar programas integrados ou oficinas para orientá-los. A outra questão é que não existe pesquisas ou dados no nível europeu sobre imigração no esporte. É muito difícil obter dados reais, e eu acho que é muito importante ter esses dados, porque, como vimos com todos os projetos que fizemos com o ISCA, se nós apresentarmos os dados de que o esporte faz bem para a saúde, claro que é mais fácil conseguir mais financiamento e promover mais atividades. Então, precisamos realmente explorar este argumento. E, claro, que precisamos também dar alguma informação para mudar essa cultura difusa, para diminuir o racismo que temos no nosso país. Então, já estamos chegando quase no final.
Para este projeto, para a minha organização, a solução desse problema é muito importante e é importante envolver os grupos alvos diretamente e escutar o que eles têm a dizer e aprender com eles, porque essa é a única maneira de criar novos projetos para resolver os problemas que eles estão nos relatando. E só para dar alguns exemplos positivos, eu vim da Itália e na minha organização nós observamos que o cricket na Itália não é muito conhecido, não é um esporte muito popular, é um esporte da comunidade asiática. E no último ano nós vimos que com a criação de clubes esportivos dirigidos pela comunidade asiática, isso cresceu, essa prática cresceu e isso é muito importante. E as suas necessidades, então, com as necessidades deles, nós passamos a entender melhor as pessoas dessa comunidade. Uma coisa que nós fazemos é nós não temos um espaço esportivo específico para o cricket, mas na nossa cidade na Itália não temos espaços esportivos suficientes. Só temos os clubes esportivos, não temos outros espaços para praticar outras modalidades esportivas. E com isso nós podemos solucionar alguns problemas também. A outra questão são as piscinas abertas somente para mulheres. Isso foi uma experiência em Turim. E as mulheres da comunidade muçulmana, eles pediram pela possibilidade de praticar esportes, principalmente o nado. Então, eles decidiram abrir a piscina apenas para mulheres, para que elas pudessem, não só para muçulmanas, mas para mulheres, para que elas pudessem nadar. E no início, claro que muitas mulheres muçulmanas utilizavam essa piscina porque podiam deixar suas crianças com os monitores, as pessoas ali na piscina. E todas as pessoas ali são mulheres, mas após alguns meses, o diretor daquele espaço, observou que muitas mulheres em geral, frequentavam aquela piscina, talvez mulheres que tinham questões ou passavam por situações de abuso físico ou psicológico, que talvez não gostavam muito dos seus corpos, e no final dessa experiência, depois de 2 anos, eles criaram uma comunidade de mulheres que conversavam, ficavam juntas, tentando achar soluções para aqueles problemas. Então, muitas vezes, parece que essa solução é como um gueto, mas isso ajuda a entender as necessidades desses grupos para apresentar novas ideias. E, finalmente, então eu chego à minha terceira palavra, tem uma experiência em Roma chamada Liberinantes, é uma associação que trabalha com refugiados, com atividades com futebol, rugby. E eu quero terminar antes do meu tempo acabar. Eu disse a palavra felicidade porque a princesa era uma refugiada da Nigéria, onde ela disse: eu amo esportes, eu adoro esportes. E para mim, esporte é saúde, é igual a saúde. E o bem-estar, e saúde é bem-estar, e bem-estar é felicidade. Então ela passou essa ideia que é a ideia que nós queremos perpetuar. Porque para nós somos catadores de nuvens. Eu quero mostrar um pequeno vídeo para vocês. Em italiano, o título é que nós somos todos apanhadores de nuvens, para deixá-los com essa sensação de felicidade. Vocês vão ver que as imagens são muito legais, muito bonitas. Siamo tutti cacciatori di nuvole! Ho visto 1000 più tramonti, gira insieme al delfino, laggiù all'orizzonte, oltre i confini del mondo. Tra queste casse di rum, io e il mio capitano,
questo treno e mai si fermerà. Le giornate sul ponte sono fredde e veloci, il profumo dei fiori è un ricordo come raggi di sole. E porti siamo banditi, non conosciamo ragione, ma voi restate col culo per terra, voi non avete opinione, mentre noi partiremo quando si alzerà il vento, lasceremo anche questa stazione, partiremo quando si alzerà il vento, e se non si alza il vento useremo il pensiero. Cacciatori di nuvole, noi cacciatori. Vou começar com o Jacob, se você me permitir. Nós temos aqui uma pergunta sobre o projeto MOVE. E a questão é, você acha que o governo, em termos gerais, estou falando o governo em geral, eles devem criar um programa paralelamente com o projeto MOVE que apoiem esse projeto? Não. Eu posso falar um pouco mais? Eu gostaria de dizer que existe atividade física suficiente para todos. Então, eu não acho que ninguém precisa ser excluído. Eu acho que o governo nacional tem um papel-chave. Eu também acho que os governos nacionais devem considerar como eles podem usar, explorar e usar ao máximo organizações do terceiro setor. Eu acho que organizações a nível básico estão mais bem equipadas para entregar atividades esportivas para a comunidade do que o governo, organizações governamentais. Então, eu encorajaria parcerias com as ONGs e também para organizações para ajudar o governo, pressionar o governo para abordar esse problema, que é a chave para a questão da saúde. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer para a sua saúde é se manter fisicamente ativa. Essa não é minhas palavras, mas sim do professor dos Estados Unidos. Mas se esse é o caso, vamos tentar juntos promover atividades físicas e pressionar o governo de forma amigável a financiar atividades e estruturas para educação física, para atividade física. Isso não vai resolver todos os problemas, é uma peça do quebra-cabeça e tenho certeza que os governos podem contribuir para essa solução. Me informaram que nós temos apenas 10 minutos, então precisamos ser breves. Vamos ver outras perguntas. Nós recebemos uma pergunta para Ana, e essa pergunta é do Aimer. No Brasil, há uma forte ação para aumentar a prática de futebol, voleibol, handball e basquete, os fantásticos 4 esportes. Com relação a essa situação, como é que o seu instituto trabalha para promover os outros esportes? Na verdade, no esporte educacional, a modalidade é o final da estratégia, né? Os princípios do esporte educacional, a estratégia, a metodologia do esporte educacional, ela é o mais importante na nossa visão e ela é aplicada para qualquer modalidade.
Então, enfim, a gente não se prende muito com, enfim, turmas de futebol, turmas de basquete, turmas de handebol, de vôlei, mas a gente tem tudo isso, né? E o que a gente promove nesses espaços e nas formações, a gente, né, também trabalha nesse sentido, de buscar ampliar o conhecimento dos alunos das modalidades esportivas, né? Então, fazer projetos com modalidades esportivas, enfim. Agora nós tivemos aqui no Brasil desde 2007, né, com o Pan-Americano, depois no ano seguinte teve Jogos Olímpicos, enfim, sempre tem um momento ali que as crianças, os jovens estão ligados no que está passando na televisão, desses grandes eventos, e aí é uma boa oportunidade para a gente estar ampliando para esportes que não sejam tão conhecidos, né? Esgrima, rugby, esportes na água, esportes radicais, né? Então, enfim, a gente trabalha muito com projetos nesse sentido. E daí, só para reforçar que, né, essa questão de que a modalidade esportiva é a ponta da estratégia. Ela é importante para as competições escolares, regionais e daí em diante naquela pirâmide que eu apresentei. Mas no que é educação motora, no que é esporte para lazer, esporte para todos, ela é indiferente, né? Mas a gente trabalha nesse sentido de buscar ampliar, né, conscientemente o que os alunos conhecem, né, experimentam, constroem de material, né, pesquisam, né? Então a gente trabalha nesse sentido. Thank you. Okay, faster. Nós temos uma pergunta para Alessandro. Durante a sua apresentação, você salientou o fato que a transição pode influenciar o nível de atividade física e que as pessoas que são mais ativas. Você pode explicar como é possível e como a cidade pode influenciar nesse aspecto? Evidentemente que você falar de espaços urbanos, a construção de um polo da Academia da Saúde não vai solucionar o problema de você oferecer para a população, de maneira geral, o acesso a esses espaços urbanos, né? O Ministério das Cidades, no começo desse ano, aprovou um novo plano diretor, o qual os municípios com mais de 20 mil habitantes devem seguir. E esse plano diretor, ele leva em consideração a construção de espaços saudáveis nas cidades. Áreas verdes, né, os parques, calçamento, para que as pessoas possam ter o transporte ativo, né? A mobilidade urbana, a mobilidade nas cidades, ela é um dilema, né? A gente acompanha na Europa, principalmente, esse esforço para que as pessoas adotem o transporte ativo como forma de mobilidade, de locomoção local, né? E as cidades, elas vivem um dilema. Então, é preciso... A gente tem, na discussão sobre território, sobre a construção dos polos da academia, a gente faz um esforço para envolver outros setores da sociedade. Então, o Ministério do Esporte tem sido um ministério que a gente tem conversado muito. O Ministério da Educação, por conta do espaço da escola, a escola é um espaço estratégico para promover a saúde na população local e educar os jovens e incentivá-los a modos de viver mais saudáveis, ou seja, o transporte ativo, né? O transporte de bicicleta, então a construção de ciclovias, de ciclofaixas, de programas de transporte de bicicleta compartilhada, né? Aqui na frente mesmo do SESC tem já as bicicletas compartilhadas ali, que é do Banco Itaú, né? O incentivo à construção de infraestrutura, bicicletários, onde você possa estacionar a bicicleta com segurança, você construir corredores de ônibus, de transporte público e de metrô, são alternativas
que vêm sendo recomendadas pela Organização Mundial de Saúde como estratégias para promover modos de vida saudáveis nas cidades. Quer dizer, a maior parte das cidades são urbanas, mas é preciso você adaptá-las para que as pessoas mudem o estilo de vida também, né? Que abandonem o uso do automóvel como forma de transporte. Tem estudos muito interessantes. Eu estava em Brasília, por exemplo, eu discuto muito essa questão do transporte, que uma cidade planejada como Brasília, é um absurdo que ela não tenha um sistema de corredores de ônibus, de transporte público, cruzando aquelas asas onde ela está planejada, as quadras. É um absurdo que uma cidade como Brasília não tenha um sistema cicloviário que incentive as pessoas ao transporte, ao uso da bicicleta como meio de transporte. É um absurdo que uma cidade não ofereça isso para a sua população. E isso é uma coisa... Aqui em São Paulo, tem um movimento mais organizado dos cicloativistas, né, que tem forçado o poder público local aqui da cidade a reconhecer a bicicleta como meio de transporte, né? Então, as ciclofaixas que hoje existem aqui na cidade de São Paulo, elas são uma conquista. Elas são uma conquista, mas é necessário que isso se transforme em ações mais efetivas. O metrô, por exemplo, que recebe as bicicletas, né, no período, a partir das 20 horas, durante a semana, a partir das 14 horas, aos sábados, e durante o domingo, o dia todo, não tem um vagão adaptado para receber as bicicletas, né? Então, vocês vejam o seguinte, que é preciso um conjunto de ações do poder público, porque promover a saúde e fazer prevenção do surgimento das doenças crônicas, ela é um esforço conjunto, que deve ser conjunto da sociedade como um todo, do poder público e da sociedade civil organizada e das pessoas se interarem disso também. Então, a transformação do espaço urbano das cidades em espaços saudáveis, que incentivem as pessoas a ter um modo de viver mais saudável e mais ativo, ela é determinante para o sucesso dessa estratégia. É uma boa resposta, eu gostaria de complementar. É difícil manter as pessoas fisicamente ativas, e se você observar que as cidades têm a tendência de fazer as pessoas mais sedentárias, televisões e computadores tornam as pessoas menos ativas fisicamente. O que você pode fazer? Bem, você pode tentar banir televisões e computadores, mas a minha mensagem aqui é vamos tentar trabalhar com o que temos de forma fácil e pensar de forma criativa. E que você mencionou aqui são exemplos de soluções criativas, e vamos trabalhar com televisões, computadores para nos ajudar a manter as pessoas informadas e fisicamente ativas. Então, só para comentar, vamos manter as nossas soluções possíveis em vez de torná-las impossíveis. Muito obrigado pelo seu feedback. Eu acho que isso é muito importante. É um tópico cultural, algo que precisa ser fortalecido. Mas sim, infelizmente, nós não temos tempo para passar por todos esses tópicos. Então, se você tiver mais perguntas ou tiver interesse, você pode interagir com os palestrantes. Agora nós temos uma pergunta para a Daniela, mas está relacionada a... Você falou do fato que precisamos integrar imigrantes e outras culturas, mas como que é possível combinar esses projetos de integração com o fato quando a gente tem que preservar a diversidade de cultura corporal? Por exemplo, na Itália, nós temos muitas pessoas vindo da Ásia e eles jogam cricket, e os italianos não gostam muito disso. Eles falam um idioma estranho, jogando algo que não é comum, como futebol. Então eles acham que o pessoal é meio louco. Então, como que a gente mantém essa diversidade? Quantas horas eu tenho para responder isso? Bem, diversidade é uma riqueza. A diversidade é uma riqueza. Então, eu acho que é importante incluir as pessoas
e deixar a possibilidade delas fazerem o que elas realmente querem fazer. E eu, usando o seu exemplo do cricket, porque eu tenho uma história engraçada vindo de uma cidade bem bacana no centro da Itália, um grupo de rapazes começaram com atividades antirracistas e eram fãs do futebol de Ancona. E eles tentaram envolver os imigrantes comprando ingressos para eles e coisas assim. Também temos bastante pessoas do Paquistão, de Bangladesh e da Índia, é claro, na Ancona. Em um certo momento eles disseram, pô, é bacana ir para um jogo de futebol, mas a gente não entende o jogo. O nosso esporte é cricket. Então esse grupo disse, muito bem, vamos tentar ter uma equipe de cricket. Então eles começaram essa equipe de cricket e participaram de uma competição e se tornaram mais fortes, e que hoje eles representam a cidade de Ancona na população, numa competição, e a população passou a reconhecer eles porque houve bastante notícia a respeito disso, mas alguns dos locais você cuida de uma loja, de um bar, e você também venceu a partida. Então, isso é um processo bastante longo. Estou contando de uma história que aconteceu há alguns anos. Então, é assim que a gente acha que é importante dar às pessoas a possibilidade de fazer o que eles gostam. Claro, manter a diversidade que toda cidade tem. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Como você pode ver, eu tenho muitas perguntas aqui, mas o nosso tempo se esgotou. Então, se você quer colocar suas perguntas e fazer suas perguntas diretamente para eles e interagir, eles estão prontos e você é bem-vindo. Como eu disse, o tempo acabou. Muito obrigado por sua participação. Por favor, vamos dar palmas para os nossos palestrantes. Uma salva de palmas. E, por favor, desfrutem do resto do congresso.